Oi, pessoal, Marcos Lago aqui. E aí, você tem a barriguinha de chopp? Barriguinha de cerveja? Tá. Sabia que um copo de 100 ml de uísque tem 300 calorias? Um copo de 100 ml de vinho, 70 calorias. E um copo de 100 ml de cerveja, só 40. Tá? Então, a cerveja é a menos calórica das bebidas. Né? Então a barriguinha que você fala que é de cerveja ou de chopp, não é verdade, tá? É uma barriguinha de consumo excessivo de carboidrato. O que é o álcool, né? O álcool etílico, o etanol, que a gente consome nas bebidas, que dá o barato no cérebro. É uma molécula com dois carbonos, tá bom? É um mini açúcar, vamos chamar assim, em termos de digestão celular. Então, quando você consome o álcool, é muito fácil você obter as calorias porque é uma quebra só para fazer entre dois carbonos. A energia que vem é dessa ligação de carbonos, né? Então, no uísque tem pouca água, ele é super seco, né? Então é muito álcool, 40% de álcool no copo de uísque. Cerveja tem 5% de álcool apenas, o resto é um monte de água, um pouquinho lá de cereal. E o vinho tem bastante suco também, né? O álcool não é tanto, 12%, os vinhos muito alcoólicos um pouco mais, 15%. Então, o destilado, gente, é que tem muita caloria, tá? Então, às vezes a sua barriguinha é de uísque, não é de cerveja. Isso é uma das coisas que eu queria falar de álcool. Quando você está embriagado, o seu QI cai 20 pontos. Acho que isso é o fundamental, principal de entender. Então, a sua inteligência cai um monte. Se a gente pensar que o QI médio do mundo, da população mundial, é em torno de 100, o indivíduo embriagado perde 20% do seu QI, cai para 80. Tá? 80 é aquele número que o indivíduo não pode nem ir para o exército, tá? Lutar numa guerra, porque ele não tem capacidade. Né? Que o mínimo é 83 para entrar no exército. Então, o indivíduo que seja mais inteligente, sei lá, 120, 110, são os indivíduos que fazem as universidades, que têm as profissões que são mais sofisticadas, esses caras embriagados ficam na média ou abaixo da média. Então a tomada de decisão é muito pior, pessoal. Tá? O pessoal fala das besteiras que faz alcoolizado, não é só porque o álcool intoxica neurônio, né? E faz mal para o neurônio, também faz, mata bastante neurônio, mas é porque cai o QI em 20 pontos. Então você fica menos inteligente, você vai tomar decisões piores. É nítido, né? É impressionante que a gente tenha uma quantidade absurda de acidentes, mortes, desgraças relacionadas a álcool, doenças, um monte de doença relacionada a álcool, né? E é uma droga lícita, né? Tem que pensar dos dois lados, né? Qual é o tipo de consumo que você faz de álcool? Muito bom. Se você faz um consumo ritual de álcool, ou seja, nas refeições, em companhia de amigos, em companhia de familiares, você usa o álcool como tempero social para suavizar as relações, para que as pessoas fiquem mais maleáveis, para que as pessoas possam conversar um pouco melhor. Se você faz abuso de álcool, não é uso ritual, aí é uso como entorpecente. Aí você estraga bem. Estraga você, estraga o outro, né? Faz besteira, né? O consumo europeu de álcool é um consumo muito mais ligado a ritual, muito mais familiar, né? Existem leis específicas, por exemplo, na Alemanha, os adolescentes já podem beber os fermentados, né, tipo cerveja, em casa com os pais, a partir de 14 anos, tá? Eles vão poder, a partir dos 16, tomar fermentados na rua e a partir dos 18 poder tomar destilados. Então tem uma certa graduação
em relação à maturidade do indivíduo e o uso de uma substância potencialmente entorpecente. O consumo americano é diferente. Teve até a lei seca lá, né, na década de 30, proibição, né? Prohibition. Então, os americanos fazem abuso de álcool depois de períodos de abstinência. Abuso de álcool, períodos de abstinência. O europeu consome o álcool de maneira ritual, familiar. Então, o que acontece? Você vai ter muito mais os efeitos negativos do uso de álcool nos Estados Unidos do que na Europa, né? Existe na cardiologia uma brincadeira lá, o paradoxo francês, o paradoxo italiano, pessoas que consomem muito álcool e não têm doenças a mais por causa disso, por causa do uso social mais adequado. No Brasil, como uma cultura muito mista, nós temos os dois tipos. Nós temos o modelo americano de abuso e abstinência e algumas famílias o modelo ritual mais europeu, tá? É importante você treinar os seus filhos a usar esse tipo de substância, porque ele vai usar. E se você não treinar, ele vai abusar. E aí você pode ter problemas. Ele também. Então, o álcool sempre vai existir no nosso meio, sempre existiu, tá? É milenar o uso de álcool. Tem outras espécies de animais que fazem uso de álcool também, fermentação, né? Os elefantes, os macacos, os chimpanzés, né? Fazem uso de fermentados. E nós, com a nossa sofisticação cerebral, a gente consegue produzir uma série de álcoois diferentes, né? Vamos tomar uma? Mas para alegrar, para juntar, para melhorar o afeto. Não para encher a cara e sair por aí fazendo besteira ou esquecendo. Tá bom? Saúde. Tchau.